Será verdade que os cogumelos podem salvar o mundo? Um cogumelo maestro. Faz sentido isso pra você? Ou você acha que cogumelo é coisa de doidão? Esse vídeo aqui é para falar de cogumelo mágico e de como eles podem fazer bem pro mundo. No vídeo de hoje a gente vai falar de cogumelos mágicos, mas antes é preciso que a mágica aconteça aqui no YouTube. Você se inscreve? Se inscreve aí no canal, vai? Dá uma curtida aí. Antes de começar a falar aqui, eu queria te pedir o seguinte: deixa o preconceito de lado. Esquece tudo que você ouviu falar. Não estou falando de drogas. Estou falando de cogumelos, desses serizinhos que estão aqui na natureza, nas florestas, não só aqui onde eu estou na França, mas também no Brasil inteiro, que podem fazer um bem enorme para nós. Não é para ficar doidão. Estou falando das experiências que levam pessoas, experiências comprovadas cientificamente, que nos levam a ter mais conexão com os outros. Esse vídeo de hoje tem como tema principal conexão. Não basta estar ligado na internet para a gente estar conectado. Como é que eu olho mais para você dentro do seu olho, eu entro na sua mente e você entra na minha? Como é que a gente faz disso uma experiência humana melhor? Esse vídeo nasceu porque eu estava andando aqui com as crianças, nessa florestinha aqui, comecei a ver que tinha nascido um monte de cogumelo. Acho que uns 15, pelo menos, tipos diferentes eu vi aqui. E aí eu fiquei me perguntando, pô, será que esses cogumelos são daqueles cogumelos mágicos, né? Será que tem algum cogumelo mágico aqui? Tem até uns que eu peguei aqui no jardim. Eu estou até agora em dúvida se eles são alucinógenos ou não. A gente usou um aplicativo para ver. O aplicativo não dá certeza. Ele diz, olha, pode ser, pode não ser. Não é fácil você saber qual cogumelo é bom, e daí o perigo que ele tem, porque tem também cogumelo que mata. Eu falei, Cris, vamos fazer um vídeo no YouTube sobre os cogumelos mágicos? As substâncias chamadas alucinógenas que tem no cogumelo estão associadas à expansão da consciência, que é um termo que pode ser mal interpretado, porque pode ser levado para o lado do misticismo barato, né? Às vezes as pessoas vão dizer, expansão da consciência é coisa de doidão. Eu tô rindo porque você falou que eu tô com vontade de provar cogumelo. Eu tô. Só que eu quero fazer direito. No outro vídeo a gente falou de violência aqui, a gente fica achando, pô, não tem fim, é um ciclo de violência sem fim. Será que existe uma possibilidade de a gente encontrar um caminho, uma solução para ser menos cruel e violento e abraçar mais os outros, gente? É tão legal abraçar. Essa coisa é meio careta, parece meio brega, mas, pô, abraçar o outro tem um efeito incrível. Quando eu chego assim e encontro uma pessoa e consigo me aproximar dela, sabe? Eu acho que a gente está esquecendo do abraço. A gente pode se conectar mais. Tem gente defendendo que se você usar a substância alucinógena, esquece o alucinógeno da história, a psilocibina, se você usar a psilocibina para um tratamento psicológico, psiquiátrico, você pode curar depressão. Com isso na cabeça, sem ter tomado nada, gente, com isso na cabeça, eu fui ver um filme sensacional, um documentário chamado Fungos Fantásticos. We are creation. We are resurrection, condemnation, and regeneration. We are mushrooms. E um personagem, vamos dizer assim, principal desse documentário é o Paul Stamets, que é um cara que eu conheci 10 anos atrás exatamente, lá no estado americano de Washington. Eu fui numa floresta também, onde o Stamets cultiva cogumelos e ele faz as pesquisas dele. Acredito muito na evolução da consciência e vejo isso como um passo importante em nosso avanço. O Paul Stamets escreveu 4 livros sobre o assunto, são bíblias sobre cogumelo. São livros incríveis, tem um chamado Mycelium Running, que é sensacional para entender essa conexão do ser humano, de nós, com os fungos. O cogumelo, o fungo, ele tem uma função linda na floresta. Quando um bicho morre, por exemplo, uma fruta cai, começa a brotar fungo em volta daquela fruta. O que é isso, gente? É a vida que está recomeçando. A floresta está se regenerando através dos fungos. Olha que lindo isso. Essa rede de informações debaixo da terra, eles são essenciais para a nossa existência. Se você acha que eu estou exagerando, volta no tempo. Vai ver de onde vem a penicilina tão importante.
Os caras descobriram penicilina estudando frutas apodrecidas. O que tinha de interessante ali era o fungo que nasce em volta das frutas que vão apodrecendo. Não precisa tomar chá de cogumelo para ter consciência das coisas. A ciência está estudando e mostrando, eu até peguei um cogumelinho aqui, ó, que os cogumelos mágicos podem sim fazer um efeito maravilhoso na nossa mente. Podem curar depressão. Por que a gente tem que desprezar isso? Ah, tudo bem, agora tem Prozac. Já leu a bula do Prozac? Efeitos colaterais do Prozac: náusea, dor de cabeça, insônia, diarreia, falta de ar, tontura, desmaios, problema de memória, confusão mental, euforia, tosse com sangue, ereções prolongadas que passam de 4 horas e não tem nada a ver com sexo. Não tem nada. Imagina o cara ficar 4 horas. Não acabou não. Você pode ter alucinações. E sabe o que mais? Na bula do Prozac está dizendo lá: tendência a se machucar ou cometer suicídio. Eu não estou aqui para negar o progresso da medicina. Eu não estou aqui para dizer, olha, vamos agora só usar produtos biológicos, só vamos usar substâncias da natureza e todo mundo vai ficar bem. Eu uso remédios quando eu preciso. Eu só quero dizer que a gente não precisa negar aquele conhecimento que o ser humano adquiriu ao longo de milhares e milhões de anos. O Terence McKenna, um cara que defendeu os cogumelos a vida inteira, falando e estudando os cogumelos, claro, experimentando muito. Eu tenho até aqui um livro dele, ele escreveu vários livros, o Terence McKenna. Ele acreditava que a linguagem, que o ser humano descobriu a linguagem através dos cogumelos. Na visão do Terence McKenna aqui, teria sido por causa dos cogumelos mágicos que a gente se diferenciou do macaco. E o ser humano comeu muito cogumelo e descobriu, claro, o potencial do cogumelo no cérebro. O que o cogumelo fazia e continua fazendo com o nosso cérebro, que não é uma coisa necessariamente negativa. Esse é meu ponto aqui. A gente está falando de gente que está pesquisando e encontrando explicações, né? Por que o ser humano há tantos anos usa dessas coisinhas aqui. O estudo da Universidade Johns Hopkins nos Estados Unidos mostrou que 79% das pessoas que usam psilocibina de maneira controlada e segura relatam que se sentem melhor, o bem-estar aumenta. É como se eu tivesse, de repente, descoberto minhas conexões com essa natureza toda que está aqui na minha volta. E por que a psilocibina faz tudo isso de bom dentro da mente da pessoa que toma de maneira controlada? Quando a substância dos cogumelos, a psilocibina, entra no nosso corpo, ela se transforma em psilocina, que se conecta aos receptores de serotonina, que está totalmente associado à nossa felicidade, à sensação de bem-estar que a gente tem. E mais do que isso, diminui a atividade nas regiões do nosso cérebro que estão ligadas ao ego. E além disso, a psilocibina, que vira psilocina no nosso cérebro, cria uma certa conexão que não havia antes entre as diferentes partes da nossa cabeça. É interessante o que disse um dos cientistas da Johns Hopkins. Ele fala o seguinte, que é como uma orquestra o nosso cérebro, né? Tem vários instrumentos, tem as cordas, tem os metais, tem, né, os tambores. E esses instrumentos, normalmente no nosso cérebro, aqui nas várias partes do nosso cérebro, eles não se comunicam muito, eles se trabalham cada um na sua partitura, vamos dizer assim. Mas quando entra a psilocibina no cérebro e vira psilocina, ela reativa todo mundo e fala, gente, vamos tocar em harmonia. Agora tem um maestro aqui, ó. E aí ele começa a reger as partes diferentes que não se conectavam do nosso cérebro, dá uma calmadinha no nosso ego, sai fora ego e entra a conexão. Todo mundo começa a tocar em harmonia. O cogumelo mágico e a psilocibina, sua substância, fazem a gente se conectar mais com a gente mesmo primeiro e depois com os outros. Por que a gente não faz isso, hein? Se tantas pessoas já estudaram e concluíram que há benefícios enormes na psilocibina dos cogumelos, precisa proibir? Nos anos 60, mundo hippie, né, aquela doideira toda, rock and roll, Woodstock. O pessoal usando tudo que era droga. Veio uma onda de LSD. Lucy in the sky with diamonds. Tinha um cara nos Estados Unidos chamado Timothy Leary, que influenciou meio mundo
O cara era tipo assim o guru do ácido lisérgico. A tal ponto que o Nixon, antes de renunciar, disse que o Timothy Leary era o cidadão mais perigoso dos Estados Unidos. Ele era perigoso porque ele defendia o uso de ácido como uma forma de expandir a consciência. E aí vem a proibição. Aí faz o seguinte, não proíbe só o ácido não. Teve a proibição, mas depois, em 99, o FDA, né, que é o Food and Drugs Administration, que é a agência responsável por essas regulamentações nos Estados Unidos, liberou as pesquisas com a psilocibina dos cogumelos. Por isso que tem esse estudo na Universidade Johns Hopkins. É preciso fazer mais estudo, gente. É preciso fazer estudo no Brasil. Tem algum estudo aí no Brasil? Se você souber, manda pra gente aí algum estudo no Brasil com psilocibina. Vamos falar disso também. Depressão, estresse pós-traumático, ansiedade. Tem uma série de coisas que podem ser curadas com o uso dos cogumelos. Tomar cogumelo não é assim pegar um chá de cogumelo. Não estou falando para ninguém tomar cogumelo, aliás. Eu estou dizendo só que a gente está diante de algo que é natural, que faz parte da história da humanidade, que tem propriedades muito positivas, que pode nos ajudar muito, e a gente está desprezando o cogumelo como se ele fosse um horror. A pessoa que tem a experiência com essas substâncias de maneira positiva e controlada e segura, ela reporta um amor maior pelos outros. E o amor interessa aos poderosos? Os poderosos querem que a gente tenha problema para que eles continuem dizendo: eu sou o Messias que vai te salvar. Esses líderes populistas que tentam nos enfiar fake news pela goela. Um cara com a consciência um pouco mais expandida, diz o Terence McKenna, ele não tolera um populista desses. Na visão do Terence McKenna, esse cara que estudou os cogumelos a fundo, esse tipo de substância como a psilocibina, essas substâncias que alteram, expandem a consciência, criaria um escudo para nós anti-populismo. O argumento do Paul Stamets é muito bom também com relação a isso. Ele diz o seguinte: quando você tem poucos recursos, você é facilmente manipulado. E a defesa dele é que a ingestão desse tipo de substância aumenta os nossos recursos intelectuais e nos torna mais imunes a qualquer tipo de manipulação, como, por exemplo, a de líderes populistas. A gente não pode esquecer da nossa conexão histórica fundamental com a natureza. O Brasil está destruindo a floresta, está destruindo o Pantanal, está destruindo a Amazônia. Teve recorde de queimada esse ano de novo na Amazônia e no Pantanal. Entra nos sites de notícias para você ver. Entra em site confiável, não vai ver fake news não. Então o Brasil tem recorde de destruição das florestas e eu vim aqui falar de uma pequena coisinha que a gente não estava nem falando, né? Essa pequena coisa chamada cogumelo que fica no chão da floresta, acho que é fundamental para a existência da floresta, que é fundamental para a nossa existência. O Brasil precisa perceber o potencial dessas pesquisas científicas com a substância chamada psilocibina, que está nos cogumelos chamados mágicos. Para mim é importante que você, depois de ver esse vídeo, entenda que eu não estou falando da alucinação provocada pelo cogumelo, que eu não estou falando da viagem propriamente dita, no sentido recreativo, né? O que as pessoas guardam dessas experiências é que é um tesouro que está aqui na natureza, está aqui nessa floresta também, está cheio de cogumelo aqui em volta de mim. E esse tesouro é algo que nos conecta com a natureza e que nos conecta com o outro. A evolução é mais produtiva, é mais eficiente quando existe cooperação. E é tudo que a gente está falando aqui, esse vídeo todo é sobre cooperação, é sobre conexão. Como é que as conexões entre as pessoas podem ser mais profundas e fazer esse mundo aqui um pouco melhor e menos violento. É isso, gente. Toda terça-feira tem um episódio novo. Fala o que você achou, o que você não entendeu, o que você queria saber mais. Dá sugestão também, a gente quer ouvir a sua sugestão. Então, se inscreve, porque é importante para o canal seguir. Esse é o Antimatéria, eu sou o Rodrigo Alvarez. Até mais, gente.